Jesus é o Filho de Deus, é o filho de Abraão, é o filho de Adão. Jesus é o Filho de Deus, o filho do provérbio e filho da humanidade. Sendo filho de Adão, Jesus não é apenas uma pessoa, mas também um tipo de pessoa. Jesus não é apenas um ser humano específico, mas um tipo de ser humano. Ele é o que Adão deveria de ter sido. Jesus é o Filho amado de Deus. Essa é a declaração que Deus tornou pública quando Jesus foi batizado. Era como se Deus estivesse declarando: aquele primeiro homem, Adão, ainda não foi tudo o que eu imaginei a respeito de um ser humano. Esse aqui, Jesus, esse sim, esse é o meu Filho amado. É, portanto, na qualidade de Filho amado de Deus, o homem segundo a imagem e semelhança de Deus, que Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pela serpente. A mesma serpente que tentou Adão e Eva no jardim do Éden. Mas, diferentemente de Adão, Jesus está sendo tentado no deserto. Por quê? Porque o primeiro Adão, tentado no paraíso, ao ser derrotado pela serpente, foi expulso do jardim. Foi para uma terra árida, para uma terra seca, foi para o deserto. O último Adão está no deserto. O primeiro homem foi tentado no jardim. O segundo homem está sendo tentado no deserto. Isso significa que Jesus assume não apenas a humanidade de Adão, mas assume também todo o ônus da rebelião e da rebeldia de Adão. No paraíso, no jardim, Adão, o primeiro homem, está diante de duas árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida representa a atitude de rendição e vinculação da criação com seu Criador. O filho come da árvore da vida. O filho que come, da árvore da vida é o filho que diz sim para o pai. O filho que come da árvore do conhecimento do bem e do mal expressa sua rebeldia, expressa sua rebelião, pretende a sua autonomia em relação ao pai e ao Criador. É o filho que diz que não para o pai. A atitude de Jesus de se submeter ao batismo de João Batista, o batismo do arrependimento, é a do filho que come da árvore da vida. Antes de ir para o deserto para ser tentado pela serpente, Jesus se rendeu a Deus, se submeteu ao Pai, colocando-se sobre sua bênção e sobre sua graça. Passado 40 dias de jejum, a serpente chega para tentar Jesus. Mas ele poderia ter dito: você chegou atrasada, eu comi da árvore da vida, agora já me rendi ao meu Pai. No livro de Gênesis é dito que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Despertava desejo, saciava a fome e sugeria ao ser humano que ele podia ser igual a Deus. Claro que a sugestão era uma ilusão. Discernir o bem e o mal significava, na verdade, tomar para si a prerrogativa de dizer o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Comer do fruto era reivindicar a autonomia em relação a Deus. O apóstolo João fala também da cobiça dos olhos, da cobiça da carne e a ostentação dos bens. 1 João 2,6. As mesmas expressões da tentação de Adão, que implicava a rebeldia contra Deus, o desejo dos olhos, os apetites do corpo e da soberba da vida, ou seja, o orgulho e a vaidade de ser igual a Deus. A serpente segue o mesmo modelo com Jesus no deserto. Primeiro, apela às necessidades do corpo, fazendo uso da vulnerabilidade de Jesus, usando, no caso, a fome. Mas também o coloca diante de uma vitrine, enche seus olhos mostrando a glória de todos os reinos do mundo. Este é o apelo aos desejos, além da necessidade do corpo, os desejos da alma, beleza, esplendor, riqueza, a exuberância dos reinos do mundo. Primeiro tenta a carne, depois tenta seduzir a alma penetrando pelos olhos. O tentador leva Jesus ao pináculo, o lugar mais alto do templo, e sugere que ele salte nos braços dos anjos. Afirma que Deus daria ordem aos seus anjos para que o sustentasse Jesus nos céus. A sugestão é que Jesus se torne espetacular e mostre que todo o universo gira ao seu redor.
É assim que a serpente tenta despertar vaidade, orgulho, prepotência e arrogância no coração de Jesus. Jesus ele enfrenta 3 áreas de tentações: os apetites do corpo, os desejos da alma e a ambição espiritual. Transformar pedras em pães para satisfazer as necessidades do corpo, ter acesso fácil à glória dos reinos do mundo para satisfazer os desejos da alma e ser reconhecido como centro do universo para satisfazer a ambição do espírito. A serpente questiona a identidade de filho de Deus. Como pode o Filho de Deus ter as necessidades do corpo satisfeitas? Não ter, né? Mas Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que palavra é essa? A palavra que ele ouviu pronunciada dos céus: este é o meu Filho amado, de quem eu me agrado. Jesus responde, em outras palavras: eu não preciso provar para ninguém que eu sou filho de Deus. Eu sei que eu sou filho de Deus. E eu sou o amado filho de Deus. Como sei? Ele me disse. Jesus nos diz: não tenho nenhuma dificuldade em passar fome, em ter necessidades não supridas. O fato de que minhas necessidades não estão sendo satisfeitas não significa que Deus não me ama. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu sei que o meu Pai me ama. Quando a serpente tenta encher o coração de Jesus de soberba espiritual, fazendo um teste para ver se Deus vai mesmo cumprir sua promessa de usar os anjos em seu favor, Jesus responde: eu não vou exigir que meu Pai prove que me ama. Não vou rivalizar com meu Pai para ver qual de nós dois é o mais importante. Não pretendo ocupar o lugar dele, não vou usurpar a palavra dele a meu respeito. A serpente então dá a última cartada, mostrando a Jesus o esplendor dos reinos do mundo e dizendo: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. A serpente propõe uma rota de fuga para o sofrimento e uma vida cheia de prazer e satisfação de todos os desejos. Jesus, porém, responde: eu sou o dono de tudo isso e eu vou pegar da sua mão. Eu sou o legítimo dono de tudo isso e vou adorar ao Pai e fazer a vontade do meu Pai. Você está me confundindo com Adão. Adão fez a sua vontade e serviu a você, porque queria mais do que lhe era devido como criatura. Eu não. Eu sirvo e adoro apenas ao meu Pai. O último Adão é vencedor, onde o primeiro Adão fracassou. O segundo homem é vitorioso, onde o primeiro homem foi derrotado. Jesus nos convida a dizer sim para o Pai. E isso fica muito claro, né, na tentação do deserto. Jesus é o último Adão e o segundo homem. Jesus dá origem a outra dimensão de humanidade. Podemos ser humanos à imagem de Adão e também podemos ser humanos à semelhança de Jesus. Podemos nos render aos nossos apetites, desejos e ambições e adorar a nós mesmos. Podemos escolher a nossa satisfação e a nossa vontade e conveniência acima de todas as coisas. Podemos fazer caminhos dos egos absolutos que pretendem autonomia em relação a Deus. Ou podemos nos ajoelhar diante de Deus e nos render à sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Podemos seguir o exemplo de Jesus e dizer a Deus: contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Somos filhos amados de Deus. Não precisamos provar isso para ninguém. E nada pode mudar essa realidade. E também não precisamos exigir que Deus prove que nos ama. Deus já deixou claro o seu amor por nós. A cruz do Calvário é a expressão máxima do amor de Deus. Apesar de todos e de todos, e mesmo diante de todas as contradições da vida e do mundo, de todos os sofrimentos e aflições, vivemos sustentados pelo amor de Deus e somos, por isso, mais do que vencedores.